revelado o tocante destino da Apache escravizada e a incrível transformação que ninguém imaginava. Apache, uma jovem mulher negra de 24 anos, não era apenas mais uma trabalhadora na fazenda de café no coração de Minas Gerais. Ela era a alma do lugar, uma artista escondida sob o sol ardente, com mãos que misturavam grãos de café e pincéis. Desde pequena, aprendera a valorizar a terra, mas em seu peito ardia uma paixão que não podia ser reprimida: a arte. Aquelas horas em que se refugiava em um canto da casa, longe dos olhares desconfiados dos patrões, eram como um sopro de vida. Suas telas traziam a luta de sua comunidade e a beleza arraigada nas tradições. Porém, para a família que a empregava, Apache era somente uma mão de obra, ignorada e invisível. Um dia, a vida de Apache começou a mudar quando sua avó, uma mulher forte e encorajadora, trouxe uma novidade elétrica. Sofia, a filha do proprietário, estava organizando um concurso de arte em sua escola, um prestigiado colégio particular. Apache sentiu seu coração acelerar. Expor seu trabalho em um evento assim poderia ser a oportunidade que ela sempre sonhou. Mas logo veio a dúvida. Da lealdade à família que a acolheu, eu não queria desagradar quem sempre a tratara como uma empregada. A ideia a consumia, um turbilhão de emoções. Determinada, ela trabalhou. Cores vibrantes e traços enérgicos dançaram em sua tela, enquanto retratava a esperança e a luta por dias melhores. No dia da entrega dos trabalhos, entretanto, sua arte, uma poderosa representação dos trabalhadores rurais sob o céu do pôr do sol, foi desqualificada sem o devido respeito. O motivo? Não atendia aos padrões. Diante da superficialidade, Apache se sentiu fraca e humilhada, como se sua alma fosse tragada. Uma marejada de sentimentos a invadiu. A frustração, a raiva e a indiferença da elite artística que apenas via a superfície e não a profundidade de seu trabalho. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O evento repercutiu como um trovão. A hipocrisia da aristocracia se revelou e artistas da cidade, tocados pela injustiça, se levantaram. A amiga de Sofia, que também estava no colégio, se tornou uma aliada inesperada. Compartilhou a arte de Apache nas redes sociais. E em um piscar de olhos, aquelas pinceladas de dor e beleza começaram a ganhar vida própria. A jovem artista, até então invisível, se viu no centro de um movimento vibrante que clamava por justiça e visibilidade. Apache respirou fundo. Sua história não era mais só dela, ela era um símbolo de esperança. Agora, a artista não estava apenas lutando por seu espaço, mas unindo sua comunidade em torno da valorização das vozes silenciadas. Preparando sua exposição, um alvoroço tomava conta de sua vida. No entanto, a pergunta ecoava em sua mente. Conseguiria ela, Apache, dar luz à transformação que tanto desejava? E mais importante, seria possível curar as feridas que sua comunidade carregava por tanto tempo? O futuro era nebuloso, mas uma certeza brotava em seu coração. Apache não se deixaria silenciar. Apache passou as semanas seguintes mergulhada em um frenesi criativo. A pressão das pessoas esperançadas que olhavam para ela não era um fardo, mas uma incitação ardente. Com cada pincelada, ela se aprofundava mais em suas emoções, libertando na tela a essência de sua luta e a alegria de sua cultura. As cores que usava, amarelos vibrantes, vermelhos quentes e azuis profundos, refletiam a paleta da vida real. Tão bela e ao mesmo tempo tão dolorosa. Naqueles dias, o café da roça virou seu refúgio. Enquanto trabalhava, um grupo de trabalhadores, seus amigos e irmãos de luta, se uniu a ela. Juntos, eles transformaram o pequeno espaço em um ateliê improvisado. O cheiro rico do café fresco se misturava ao aroma das tintas, criando um ambiente mágico. As risadas e as conversas ecoavam como sinfonia, cada um trazendo suas próprias histórias, seus desafios,
A exposição se aproximava rapidamente e, com ela, o medo de que sua arte fosse desmerecida mais uma vez ou que o público não a compreendesse. Certa noite, enquanto misturava tintas, as dúvidas começaram a crescer novamente. Uma gota de tinta escorregou da paleta, manchando seu vestido branco. Apache parou, olhando para a mancha. Aquela marca, uma imperfeição, poderia muito bem ser uma metáfora de sua vida. O que era infeliz e indesejado a impulsionava, mas ela se lembrou das palavras de sua avó. A beleza vem das cicatrizes. Com isso em mente, ela decidiu que sua nova obra teria que ser uma homenagem ao seu passado, aos que vieram antes dela e aos muitos que ainda viviam nas sombras. A ideia floresceu e o trabalho começou a se transformar. Ela não pintaria apenas para ser vista, mas para ser sentida, e isso a motivou ainda mais. A comunidade, com sua força e resiliência, ecoava na tela. Cada rostinho de criança, cada ruga de avó ou avô trazia a experiência coletiva de um povo que ainda lutava por seu espaço. O brilho da tela refletia agora não apenas suas dificuldades, mas também suas alegrias. Era uma reviravolta. Ao invés de se sentir pequena, Apache se sentia grande. Com um coração pulsante de esperança, Apache submeteu suas obras à exposição, que finalmente seria no galpão da cidade. As vozes da comunidade irromperam numa onda de apoio. Quando o dia do evento chegou, o lugar estava fervilhando. Pessoas de todas as partes vieram, cada uma delas atraída pela curiosidade e pela ideia de que a arte poderia mudar a percepção da realidade. Os sussurros e aplausos se misturavam ao som da música ao vivo, enquanto as obras de Apache se destacavam em um canto iluminado. Muitos admiravam as telas, tocados pelos sentimentos que transbordavam em cada uma, mas em meio à alegria, um olhar disfarçado a seguia. Era a própria Sofia, que se aproximou e, com um sorriso hesitante, declarou que já não a via mais como uma funcionária, mas como a artista que sempre deveria ter sido. A tensão do momento era palpável. O que Apache faria agora? Compartilharia com Sofia sua nova verdade ou continuaria sua jornada sozinha, abraçando a força que descobrira ao longo do caminho? Nesse instante, quando o desejo da mudança parecia estar ao alcance, dois homens, conhecidos por sua resistência ao movimento de arte inclusiva, entraram no galpão, trazendo uma aura de desaprovação. O coração de Apache disparou. Quem sabe o que poderia suceder agora? Estava preparada para enfrentar mais uma batalha, mas a dúvida a atingiu como um relâmpago. Apache sentiu o sangue pulsar em suas têmporas como se fossem tambores de guerra. O contraste entre a animação do evento e a entrada daquelas figuras pesadas era inegável. Os homens trocaram olhares enquanto caminhavam, seu ar de desdém pairando como um manto escuro sobre a sala iluminada. Apache respirou fundo. Era hora de enfrentar o que vinha pela frente. Sofia notou a mudança no semblante de Apache e se aproximou, apoiando a mão delicadamente em seu ombro. "Você está pronta para isso", disse ela, seu olhar cheio de coragem. A artista a manteve em sua mira e buscou encontrar ali um vislumbre da força que lhe faltava. Os homens se dirigiram aos quadros, analisando as obras com uma rigidez quase militar. Em voz alta, um deles comentou: "Arte é reflexo da sociedade, mas isso aqui não é arte. É uma nova forma de opressão." As palavras cortaram o ar e fezes de murmúrio surgiram ao redor. Havia indignação, mas também a tristeza latente de quem já havia enfrentado essa batalha antes. O coração de Apache acelerou. Cada enfoque do olhar crítico parecia uma flecha, mas ela não ia recuar. Com um passo à frente, ela disse: "Essa é a minha voz e a voz da minha comunidade." Cada pincelada carregada de história, dor e esperança. Enquanto falava, suas palavras ganharam peso, como se carregassem toda a força de suas memórias. Os rostos ao redor começaram a se iluminar. Os amigos que passaram horas ao seu lado no café, os rostos conhecidos, agora alimentavam sua coragem. Ela se virou para Sofia e exclamou: "Precisamos ser ouvidos, Sofia. Ninguém pode silenciar nossa arte." A tensão de um momento se transformou em energia vibrante. Um pequeno grupo começou a aplaudir. Outros seguiram, e logo aquele canto do galpão se tornou um campo de resistência. A artista tinha que ser mais do que uma sobrevivente. Ela tinha que ser um símbolo. Os dois homens, perante a onda de apoio, tentaram se manter firmes, mas suas expressões mostravam hesitação. Eles não esperavam que qualquer crítica fosse recebida com tal vigor. Um deles, com um esboço de raiva, disse:
O que vocês realmente acreditam que isso vai mudar? Com certeza mudará, respondeu Apache, com toda a convicção do mundo. Quando as vozes se unem, elas se tornam um grito, e um grito ressoa. Naquele instante, ela não só defendia suas obras, mas também a verdade de um povo inteiro. Enquanto os ecos dos aplausos envolviam a sala, um sorriso cintilou no rosto de Sofia. Ela sabia que aquele era um momento decisivo, mas a atmosfera estava carregada, como um céu antes de uma tempestade. Cada palavra de Apache era um convite a agir, e as forças que oprimiam a comunidade não iriam recuar facilmente. Dos cantos do galpão, outras vozes se levantaram, e a alegria foi quebrada quando um terceiro homem, ainda mais imponente, se colocou à frente. Com um sotaque carregado, ele declarou: "Vocês acham que isso é arte? Isso é apenas um capricho. Vão se arrepender do que fizeram aqui." A sala ficou gelada. Um silêncio pesado os envolveu. Segurança e liberdade estavam em jogo, mas Apache sabia que era ali que ela devia estar. Com a adrenalina pulsando, sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Qual seria o próximo passo? O que Apache precisaria fazer para transformar a mágoa em luta e vice-versa? O olhar feroz dos opressores queimava, mas a decisão de lutar ardia como fogo em seu coração. Ela precisava de um plano, uma estratégia, pois estava prestes a desafiar as correntes que a mantinham presa. O que viria a seguir? Apache sentiu seu corpo pulsar com uma energia intensa, como se cada palavra que saía de sua boca lhe desse mais força. O ambiente ao seu redor parecia estar em uma dança entre a esperança e o medo. Os aplausos foram abafados pelas ameaças do novo homem que se erguia diante dela, e sua presença era como uma nuvem negra prestes a desabar. Vocês não entendem nada sobre arte. É uma ilusão acharem que isso vai tocar corações. A arte verdadeira é para os poderosos. Ele gesticulou, sacudindo as mãos como se quisesse afastar a energia que preenchia o lugar. Mas Apache não estava disposta a deixar que sua luz fosse ofuscada por palavras carregadas de ódio. Ela olhou nos olhos do homem e viu não apenas um opressor, mas uma alma perdida, alguém que tinha esquecido o que era sentir. O coração de Apache batia acelerado, e ela sabia que era sua chance de mudar a narrativa. Com um tom calmo, mas firme, ela disse: "A arte é para todos, para os poderosos e para os esquecidos. O que você considera uma ilusão para mim é um grito que não posso ignorar. Cada obra aqui é uma história de vida, uma luta por dignidade." O murmúrio da plateia cresceu novamente. As vozes que até então pareciam caladas encontraram coragem para se manifestar. Sofia, apoiando-se em cada palavra da amiga, levantou a voz também. "Nós não estamos sozinhos. Cada pessoa aqui carrega o peso de histórias que desejam ser contadas. A nossa arte é resistência." As palavras de Sofia soaram como um eco perfeito da determinação de Apache. O homem imponente hesitou, e por um momento, mesmo que fugaz, a dúvida cruzou seu rosto. Foi o suficiente para que Apache sentisse uma faísca de esperança. Ela olhou ao redor. Viu rostos conhecidos de seus amigos, mas também percebeu novos rostos, pessoas unidas pela mesma causa, passando pela mesma dor. Um sorriso tímido surgiu entre alguns deles, fazendo com que a energia voltasse a circular. "O que eu vejo aqui é uma revolução!" Apache exclamou, suas mãos abertas como se quisesse captar toda aquela energia vibrante. Não apenas nas telas, mas nas vidas que se entrelaçam. Cada crítica será recebida como uma oportunidade de crescimento. E isso, meus amigos, não é opressão, é libertação. Mas antes que a onda de apoio pudesse se intensificar, o homem riu, uma risada sonora e desdenhosa. "Liberte-se aqui se puder. A arte só importa para quem tem palcos." A provocação parecia ser um golpe recebido nas energias recém-reconstruídas. Em um impulso, Apache decidiu que precisava mostrar a todos que a arte dela não era apenas para um espaço físico, mas algo que transcendia as paredes do galpão. "Vamos ao ar livre, vamos mostrar ao mundo. Se eles não conseguem ver, vamos levá-los até onde possam sentir." A afirmação ressoou, e logo as pessoas começaram a se mover, deixando o galpão. Apache liderou a marcha como uma guerrilheira da arte, sua voz ecoando entre os muros. "Hoje, mostramos nossa verdade ao mundo, até que cada um de nós faça parte desta luta." A determinação em seus olhos não deixava espaço para dúvidas. O que estava em jogo era maior do que ela jamais poderia imaginar.
O grupo começou a se dispersar pelas ruas, enquanto Apache sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Mas ela não estava sozinha. Com a energia da multidão a rodear, finalmente percebeu que esse era o verdadeiro significado de comunidade. E então, quase que silenciosamente, o homem imponente o seguiu, ficando à distância. Algo na postura dele indicava que a história dele também poderia mudar. Qual seria o próximo passo dessa jornada? O que aconteceria quando a arte e a voz de um povo se unissem de uma maneira que ninguém esperava? Apache olhou para frente, determinada, sem saber que um novo e inesperado desafio estava prestes a surgir. Apache seguiu em frente, sentindo a determinação contagiante da multidão ao seu redor. Cada passo acumulava histórias nas calçadas da cidade e cada grito nascia da alma do povo. Os rostos iluminados pelo fervor de uma luta comum pareciam brilhar como estrelas em uma noite escura. As palmas soavam como tambores, cada batida ecoando a força que finalmente se libertava. O caminho rumo à praça central estava repleto de olhares surpresos e admirados. Pessoas paravam para ver o que estava acontecendo. O que antes era uma simples exposição de arte, agora se transformava em um movimento pulsante de resistência e conexão. Cada detalhe vibrava, a cor das roupas, a intensidade das vozes, a expectativa e apreensão misturadas no ar. "É isso, Apache! Vamos fazer história!" gritou uma mulher com um estandarte feito à mão. A expressão de esperança brilhava em seus olhos. Apache sentiu o coração acelerar. Essa era a primeira vez que ela notava o poder de uma comunidade unida. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de preocupação cruzou sua mente. E se a maré virasse? E se o homem que o seguia resolvesse intervir mais uma vez? Sofia percebeu a hesitação na amiga e, colocando a mão em seu ombro, disse: "Olha ao nosso redor. Isso é maior do que nós. Se formos juntos, nada nos detém." A cada palavra, a confiança de Apache cresceu. O grupo se aproximou da praça, e o que eles viram deixou todos paralisados. Uma multidão de apoiadores já se aglomerava, empunhando cartazes e bandeiras feitas de maneira improvisada. Era um espetáculo de cores e vozes, a arte tomando vida nas ruas. Apache tomou a frente, seu olhar radiante. "Estamos aqui para mostrar que a arte é para todos, é a nossa linguagem. Hoje, faremos ecoar nossas vozes até que sejam ouvidas." As palmas eruíram em aplausos entusiásticos, como se fossem um único corpo pulsando com a energia da mudança. Mas no fundo da praça, o homem imponente permanecia, observando tudo com um semblante surpreso. A dúvida ainda pairava no ar, mas ele não podia ignorar o impacto do que estava presenciando. Era uma cena que desafiava suas crenças. Ele se sentia como um espectador de uma transformação que jamais imaginara ser possível. Apache percebeu que a coragem estava se espalhando como fogo. Ao lado dela, diversas vozes se uniram criando um coro vibrante, entoando canções antigas que falavam de liberdade e resistência. Cada verso reverberava nos corações como um mantra, um grito de luta e alívio. Era algo profundamente tocante. A arte que os unia, as letras narrando batalhas que muitos travavam soterrados sob o peso da opressão. Porém, no meio da celebração, algo a fez parar. Um grito cortou o ar, carregado de urgência. "Ei, cuidado!" Os olhares se voltaram, e lá estava o homem avançando, seus olhos fixos em Apache. O semblante dele era diferente, havia um misto de raiva e confusão. Ele gritava, mas o que diria poderia mudar tudo. Apache sentiu uma onda de adrenalina. Não era apenas uma vaia que a aguardava, mas um momento definidor. E diante disso, ela respirou fundo, sabendo que a coragem jamais é uma escolha fácil. O que aconteceria quando a verdade fosse revelada naquela praça cheia de esperança? O que aquele homem tinha a dizer que poderia abalar tudo? Ela se preparou, a certeza firmando-se em seu coração. Chegara o momento de enfrentar o medo. E o que quer que viesse a seguir, poderia mudar não só a trajetória dele, mas de todos ali. Apache segurou o olhar firme do homem à sua frente, suas mãos ligeiramente tremendo. O barulho da multidão se tornava um eco distante. O palpite no estômago ficava mais forte, enquanto ela sentia a expectativa pairar no ar como uma eletricidade. O homem passou a mão pelo cabelo, um gesto que parecia indicar o conflito interno que enfrentava. Ele estava prestes a falar. "Vocês não sabem o que estão fazendo."
A voz dele soou alta e clara, mas havia um tremor de vulnerabilidade que Apache não tinha notado antes. Tudo isto, pode acabar em desastre. A multidão ficou em silêncio, intrigada. Aquela era uma reação inesperada. O homem não teria que ser um opositor? Versões conflitantes surgiam no espírito coletivo, e Apache começou a entender que sua presença representava não só um bloqueio, mas também um eco de todos os que já haviam se sentido silenciados. Desastre ou liberdade? Apache sentiu o impulso de responder. Sua voz encontrou firmeza, um eco da resiliência de todos aqueles que estavam ao redor. Nós queremos construir, não destruir. Estamos aqui por um futuro melhor, onde a arte e a voz de cada um têm espaço. Houve murmúrios entre a multidão. Algumas pessoas começaram a aplaudir, enquanto outras pareciam pensar. A dualidade do momento fazia parte da sua luta. E lá estava ele, parado à frente, olhos injetados e um rosto que lutava para esconder a confusão. E se você estiver errada? E se sua arte não mudar nada? Ele gritou, mas as palavras saíram como um apelo perdido nas aberturas da verdade. O coração de Apache doía, sentiu a urgência em suas veias. E se estivermos certos? E se a arte for a única maneira de fazer ecoar quem somos? É isso que está em jogo aqui. Todos nós seremos ouvidos. Enquanto falava, notou que os rostos na multidão eram um mosaico de emoções. Havia esperança, dúvida, lágrimas prontas para escorregar, mas também uma força crescente, um desejo de mudança. O homem parou. No fundo de seus olhos, algo mudou. Era como se ele estivesse se dando conta de que ali, naquela praça, havia mais do que um simples embate. Havia vida, havia a possibilidade de transformação. Você não entende! Ele se inclinou para a frente, quase implorando. Não é só uma questão de arte. Isso envolve tudo o que somos. O sistema não vai deixar que isso aconteça sem resistência. Uma mulher na multidão deu um passo à frente, seu olhar firme e decidido, como se falasse por todos. E se nós formos a resistência? O que te faz pensar que estamos aqui para pedir permissão? Um clamor de apoio ecoou, intensificado por um coro que crescia na praça. Os rostos se animaram. Apache sentiu que estavam juntos, prontos para qualquer coisa. O homem hesitava. O embate interno entre a firmeza de opiniões e o impacto da unidade começava a desfazer suas defesas. E se a sua mudança for diferente da minha? Ele questionou, sua voz baixa agora, quase perdida entre as outras. É por isso que precisamos uns dos outros. Apache soltou a respiração, ousando dar um passo à frente. A diversidade é nossa força. Cada voz conta, cada história importa. Ninguém precisa abrir mão de si mesmo para que todos possamos conquistar espaço. Ele olhou para os rostos ao seu redor novamente e, por um instante, parecia quebrado. O peso da luta deles se revelava como uma fragilidade. A tensão na praça pendia no ar, enquanto as emoções se entrelaçavam. Apache percebeu que, mais do que uma batalha, aquele era um convite à empatia. O homem estava prestes a decidir se permanecia como um observador ou se juntava àqueles que o rodeavam. Apostava que ele sentia a mesma energia, a mesma esperança. Se você realmente se importa, ela disse, a voz suave mas firme. Dê uma chance, deixe-se levar para algo maior. A indagação flutuava entre eles, um ponto de viradaosamente profundo. E naquele momento, enquanto o homem hesitava, Apache sentiu que a verdadeira transformação era iminente. Mas com isso, o olhar atento do homem apenas a fez perguntar: será que ele estava pronto para se tornar parte daquela história? O silêncio na praça parecera se expandir, como se o tempo tivesse congelado, aguardando a decisão daquele homem. Apache sentia os olhares da multidão focados nele, e a energia pulsava como um coração coletivamente batendo. A expectativa enchia o ar, injetando um misto de ansiedade e esperança. Ele tinha o poder de transformar tudo aquilo, de se juntar a eles ou permanecer na sombra de suas próprias incertezas. O rosto de Apache se iluminou com a possibilidade. Você não precisa concordar com tudo. Ninguém precisa. Sua voz ecoou pela praça como um mantra. Mas precisamos criar juntos. Ele hesitou, finalmente olhando nos olhos da mulher que se tornara seu símbolo de luta. Havia algo reconfortante naquela intensidade. Ele parecia respirar fundo, como se estivesse se preparando para atravessar um abismo. Eu só não quero que vocês se machuquem.
As palavras dele, embora ainda carregadas de dúvida, soaram como um prenúncio de mudança. E se a dor for nosso primeiro passo para a liberdade? Uma jovem na multidão exclamou, e logo foi acompanhada por outras vozes. Estamos prontos! O sentimento de coletividade era palpável. Se ele junto a eles, poderia ser o início de algo novo. A tensão relaxou levemente. A serenidade de um destino compartilhado começou a tomar forma. O homem manteve a gaze fixa em Apache, buscando a certeza que talvez estivesse faltando em sua vida até aquele momento. Ela sentiu que não eram apenas as palavras que o tocavam, mas também a coragem alheia, o desejo quase primitivo por mudança estabelecido naquela praça. Dê uma chance a nós! Apache insistiu, seus olhos brilhando com uma força inabalável. Juntos, podemos criar um espaço onde a arte é liberdade e a liberdade, arte. Imagine o que poderíamos fazer. Imagine, ele repetiu, quase para si mesmo. A centelha de esperança que havia se acendido se contraía e se expandia em seu peito. Mas murmúrios começaram a preencher a praça. A ideia de um novo começo parecia cada vez mais possível, quase tangível. Ele rolou os ombros, liberando o peso de uma carga invisível. Então, e se eu me juntar a vocês? As palavras brotaram de sua boca como uma declaração. A multidão rompeu em aplausos, um rugido de aprovação e alívio. Apache sentiu o coração acelerar. Aquele homem havia dado o primeiro passo em direção a um futuro incerto, mas iluminado por promessas. Mas antes que a celebração pudesse realmente tomar forma, um estalo se fez ouvir. Um grupo de pessoas na borda da praça, com expressões carrancudas, começava a se aproximar. Eram figuras sombrias, vestidas de maneira austera e com armas visíveis. O clima de festa se desfez rapidamente, e as esperanças pareciam se esvair quando a realidade cruel começou a entrar naquelas cabeças e corações. Vocês não deveriam estar aqui, uma das figuras disse, a voz autoritária cortando a atmosfera vibrante. Essa arte não é bem-vinda. Os olhos de Apache se arregalaram enquanto o homem ao seu lado, agora seu aliado, olhava para ela com uma expressão de horror. A possibilidade de transformação que parecia tão ali, prestes a florescer, agora se sentia ameaçada por uma força implacável. A emoção no ar se tornara tensa e o medo começava a se infiltrar entre eles. Nós vamos lutar, Apache declarou, fixando o olhar nos recém-chegados. E vamos fazer isso juntos! O homem ao seu lado balançou a cabeça em concordância, determinando que não se deixaria intimidar. Mas o futuro não parecia mais tão claro. Então, com um golpe de palmas, a multidão, energizada e pronta, se preparou para o que estava por vir. Havia coragem e também um sentimento intenso de incerteza. Seria aquele o momento em que tudo mudaria? Ou a luta verdadeira apenas começava? A pergunta pairava no ar, assim como a tensão daquele confronto iminente. Apache sentiu o chão tremer sob seus pés, como se a própria praça estivesse respirando as emoções da multidão. Os rostos ansiosos ao seu redor pulsavam com determinação, mas a chegada dos estranhos enfraqueceu essa energia, como chuva interrompendo um dia ensolarado. As figuras sombrias avançavam, os olhares frios e cruéis como lâminas prontas para cortar qualquer fio de esperança que ousasse se erguer. Essa arte é um insulto! Gritou um dos homens, e suas palavras cortaram o ar, causando murmúrios de nervosismo e raiva na multidão. Apache podia sentir seu coração acelerando, a adrenalina pulsando em suas veias. Nós não somos um insulto, ecoou ela, sua voz aumentando com cada sílaba. Nossas vozes têm valor, nossas histórias importam. O som ressoava, rebatendo nas paredes da praça vazia, como se o próprio espaço estivesse absorvendo a luta dela. O homem ao seu lado, agora um aliado, começou a dar passos à frente, carregando a mesma irrevogável convicção. A arte é resistência, a liberdade é nossa luta. Ele falava como se estivessem no enfrentamento de um espetáculo dramático, com cada palavra cravando-se no intuito de incitar a multidão. A tensão crescia. Apache podia ver o medo em alguns rostos, mas também a coragem nas feições da maioria. As palavras do homem começaram a reverberar. Muitos começaram a se juntar, batendo palmas e juntando os punhos cerrados. O medo começava a se transformar em uma corrente de coragem comunitária. Se eles querem que fiquemos calados, então falaremos mais alto.
Uma mulher se destacou na multidão e um clamor de apoio se elevou, ecoando pela praça. As figuras armadas hesitaram, seus olhares agitados notando que a pressão social estava mudando. Mas a calma de Apache foi interrompida quando o homem à frente deles agiu. Com um braço levantado, ele se aproximou do grupo e seus colegas tentaram puxá-lo para trás. "Espere!" Apache gritou, um sopro de preocupação escapando de seus lábios. Ele olhou para ela, os olhos determinados. "Precisamos mostrar a eles de forma pacífica que não temos medo." E em um gesto corajoso, levantou as mãos como se quisesse se entregar. Uma declaração silenciosa de que a violência não era a resposta. "Não deixe que tirem sua voz." Apache gritou, mas a multidão já estava em movimento. A corrente de coragem que havia se formado era poderosa. O homem olhou para os demais, e uma onda de força tomou conta como uma maré. "Seja pacífico, mas firme!" A voz de Apache cortou o ar, e logo grupos de pessoas começaram a sair para além das barracas, se posicionando na linha de frente, firmes em seu propósito. Os rostos de medo se transformavam lentamente em expressões de determinação e força, mas a quietude que seguiu foi tão cortante quanto qualquer grito. Os homens armados avançavam, e a incerteza se instalava outra vez. O que acontecerá quando o primeiro golpe ecoasse, e se a luta se tornasse violenta? "E agora, como seguimos?" A jovem gritou, um apelo à coletividade. Apache olhou para os rostos ao seu redor e sentiu uma centelha de esperança. "Mostrar que somos mais fortes juntos. Essa praça é nossa, e nós não vamos deixar que nos calem." Com essas palavras, a energia mudava a atmosfera. Era hora de avançar, e a multidão sentiu isso. Um novo clamor se formou, e Apache respirou fundo, percebendo que a luta apenas começava. Mas, com um movimento rápido de uma das figuras armadas, um tiro ecoou pela praça, e os corações de todos congelaram. O que aconteceria a seguir? Essa ainda era uma batalha por algo muito mais do que arte. Era pela própria vida e liberdade. No meio da confusão e do caos iminente, o futuro parecia mais incerto do que nunca. Apache sentiu o vento mudando. O som do disparo cortou o ar, e a multidão gelou, como se o tempo tivesse parado por um instante. Ela viu o homem à sua frente cambalear, o olhar confuso e chocado. O eco do tiro vibrava em sua cabeça, e sua visão começou a embaçar. Aquele momento de coragem que tanto esperava estava prestes a ser arruinado. "Não, não, não, não!" Ela sussurrou, a palavra se perdendo na agitação que se seguiu. As vozes que antes eram um cântico de resistência, agora se transformaram em gritos de pânico. As pessoas começaram a correr em várias direções, e Apache sentiu seu coração despedaçar ao ver a discórdia crescente. "Fiquem juntos! Não podemos deixar que nos separem!" gritou um líder, mas suas palavras foram sufocadas pelo desespero. Apache tentou manter seu foco. A visão de um homem caindo no chão, seu corpo imóvel, era um pesadelo que se desenrolava diante dela. Um frio cortante a envolveu. Seria assim que a luta terminaria? Com mais vidas perdidas? Não, ela não poderia permitir isso. O eco do tiro ainda ressoava em seus ouvidos, mas havia uma faísca dentro dela, um impulso primal de proteger. Ela se virou para a multidão. "Voltem! Não deixem que o medo vença!" Era como acender um fósforo em meio à escuridão. Algumas pessoas começaram a parar. O instinto de sobrevivência compartilhou espaço com a determinação, e os rostos, antes aterrorizados, começaram a se iluminar com uma nova resoluta. "Quem está comigo?" Apache perguntou, sua voz ressoando com a intensidade de um trovão. Ela percebia que, apesar da incerteza, a coragem era contagiosa. Algumas mãos se levantaram, punhos cerrados em sinal de apoio, e aos poucos, a multidão começou a se reagrupar. Ainda assim, os homens armados se espalhavam, ocupando a praça com uma presença opressora. Um segundo disparo ecoou, e Apache não sabia se aquele era o fim ou um novo começo. Ela viu pessoas caindo, mas havia algo dentro dela que não queria desistir. "Estamos aqui! Somos mais fortes juntos!" A voz de um homem alto soou do fundo. Era um amigo que Apache reconheceu, e aquilo era o combustível para sua luta. A união estava nascendo, e a força coletiva começava a se lembrar do que realmente importava.
Com uma determinação renovada, Apache se lançou para a frente, abrindo caminho pela multidão a passos largos. A adrenalina pulsava em suas veias, e quando ela alcançou o homem que caíra, era como se o mundo inteiro tivesse parado novamente. Ela se ajoelhou ao lado dele, examinando seu corpo e procurando sinais de vida. Você vai ficar bem, disse, embora a incerteza de sua própria voz não refletisse confiança. Em meio ao caos ao redor, a resposta dela era um grito de esperança. Mas a batalha ainda não estava vencida. Apache percebeu que o espaço ao redor dela não era apenas uma praça, era um campo de batalha por suas vozes, suas histórias, suas vidas. Todos estavam vulneráveis, e essa vulnerabilidade era o que tornava a luta tão necessária. Vamos sair daqui e mostrar a eles que somos muitos! Apache se virou, as palavras fervendo em sua boca. O olhar de determinação se espalhou e um sentimento inabalável começou a tomar conta deles. Enquanto algum grupo corria para ajudar os feridos, outros se posicionavam, prontos para enfrentar os homens armados. O desejo de mudança flutuava no ar, e Apache sabia que era ali, naquele momento, que tudo poderia mudar. E quando os primeiros passos em direção à linha de frente foram dados, um grito ecoou novamente, mas não de medo, e sim de união. A praça estava mudando, e com ela, a história que estavam prestes a escrever. Mas, da escuridão, uma nova ameaça se aproximava. Uma figura alta e imponente, coberta em sombras, emergia do caos, e Apache sentiu seu coração acelerar novamente. Quem era aquele? Que papel desempenharia neste drama crescente? O que viria a seguir? Apache respirou fundo, tentando manter a determinação. A figura alta que surgia do tumulto era um homem que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Seu olhar, obstinado, fixou-se em Apache. Era um novo rosto, mas trazia consigo uma energia que parecia ameaçadora. Chegou a hora de encarar a realidade, disse ele com uma voz profunda e firme que podia se ouvir mesmo acima dos gritos e das corridas. Vocês acham que podem mudar algo? Isso é apenas uma ilusão. Apache sentiu a raiva ferver dentro dela. Aquela afirmação era um golpe, mas a multidão que a cercava estava começando a se reunir, transformando a desilusão em um grito ressonante. A ilusão é a ideia de que não temos poder. Ela respondeu, sua voz ecoando com coragem. Sofia, ao seu lado, levantou os braços e outros começaram a se juntar a ela. Essa não é apenas a luta de uma artista, mas a luta de todos nós. Juntos, podemos criar um novo capítulo. O homem sombrio hesitou. Apache percebeu que havia uma pequena faísca de dúvida em seus olhos, e naquele instante, ela compreendeu que não era só uma luta contra os opressores armados, mas contra as crenças que mantinham as pessoas reféns de um sistema que não as valorizava. Você pode não acreditar em nossa arte, mas ela é real. Nossos sentimentos são reais. Apache exclamou, avançando um passo à frente, ainda mais determinada. E isso nos dá força. Um murmúrio começou a surgir na multidão, um eco crescente de vozes que se uniam em apoio. Os rostos ao redor dela estavam iluminados pela determinação. Aquela energia pulsava como uma onda, pegando todos que estavam perto e transformando o medo em resiliência. Se você se opõe a nós, se opõe a você mesmo, disse uma voz de uma mulher da multidão. As palavras eram um lembrete de que a comunidade não era apenas uma massa, era uma rede de histórias interligadas. O homem começou a olhar ao redor, como se pela primeira vez percebesse a força daquela união. A coragem do grupo violento ao seu lado enfraquecia, na medida em que o sentimento de coletividade os envolvia. Vamos mostrar a ele o que a arte significa, gritou uma jovem, e todos juntos levantaram suas mãos em sinal de resistência. Apache sentiu um tremor em seu corpo, uma sensação indescritível de que estavam prestes a viver algo grandioso. O homem, agora cercado por tantos que acreditavam na mensagem de Apache, hesitou. Sua expressão antes intimidante começou a desmoronar e uma expressão de confusão passou por seu rosto. Mas, e se nada mudar? Ele perguntou, quase como um lamento. E se mudar tudo? Respondeu Apache, decidida. A mudança começa com um passo e estamos prontos para dar esse passo juntos. Os aplausos ecoaram como um trovão de apoio do povo. Nesse momento, os homens armados que cercavam a praça começaram a recuar lentamente.
O poder da arte e da voz de uma comunidade unida parecia cortar o cerco de opressão. Como uma luz DET se abria caminho na escuridão, Apache aproveitou a abertura. Vamos, continuemos essa marcha. Não deixaremos que o medo vença. A arte é nossa voz, e a nossa voz, um grito de liberdade. A multidão uniu-se a ela, determinando seu destino. Entretanto, a figura alta que antes parecia tão imponente, agora estava se desfazendo. O homem parou, quase perdido no mar de apoio que crescia ao redor. Algo se quebrava dentro dele, e Apache percebeu que, naquele dia, estavam não apenas lutando contra a opressão, mas oferecendo esperança a todos que ainda estavam perdidos nas sombras. A praça agora ressoava como um palco vibrante de possibilidades. A arte de Apache se tornara a representação daquela transformação. Passo a passo, as pessoas começaram a marchar juntas, projetos, paixões e sonhos flutuando pelos ares. E sem que ninguém soubesse, lá no fundo de sua consciência, o homem que antes desdenhara a arte de Apache começou a sentir a primeira faísca de mudança. E se isso realmente for o começo de algo? Ele sussurrou para si mesmo, à medida que a comoção continuava. Apache sabia que aquela luta não era apenas sobre um evento ou sobre sua arte, mas sobre um novo caminho a seguir, onde cada voz era importante. O coração dela pulsava como um tambor em sintonia com os de todos ao seu redor. Naquele momento, com a coragem renovada, ela compreendeu que a verdadeira transformação não está só nas telas, mas também nos laços que unem as pessoas. O que viria a seguir era incerto, mas uma coisa era clara. Todos ali estavam prontos para lutar por um futuro onde suas histórias pudessem brilhar. E assim, sob o céu árido Minas Gerais, a jornada de Apache e de sua comunidade estava apenas começando, em um caminho iluminado pela luz da arte, da conexão e da esperança. Agora, você precisa se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outras pessoas a verem esse conteúdo tão importante. Comente suas reações e teorias sobre este final emocionante, porque sua voz também é vital nessa jornada. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver o poder da arte e da união. Essa é a hora de mostrar seu apoio.